Janelamento agora, extremamente importante saber janelar. Por que a gente precisa janelar? Porque apesar da densidade variar de 1000 a 1000, ou seja, eu ter 2000 possibilidades diferentes, o meu olho não enxerga tudo isso. Ele enxerga apenas alguns poucos tons de cinza. Então, o que acontece se eu deixo a minha janela muito larga? Ou seja, se eu deixo esses tons de cinza distribuídos ao longo desses 1000 a 1000 aqui, acontece que o que eu tenho de partes moles e gordura e tudo mais, fica tudo muito próximo, um tom de cinza muito próximo do outro. Eu não vou conseguir diferenciar. Como assim, João? Presta atenção aqui, ó. Ei, meu Deus, não é esse não. Presta atenção aqui, ó. Eu falei para vocês que partes moles ficam mais ou menos aqui em mais 50. E a gordura fica mais ou menos aqui em menos 100. Beleza. Então, se eu deixo uma largura da janela muito ampla, todas as minhas partes moles que estão nesse intervalo aqui vão ter o mesmo tom de cinza. E vai ser muito semelhante ao tom da própria gordura, que é uma estrutura que tem uma densidade bem diferente. Então, se eu amplio muito a janela, eu perco o contraste entre as estruturas. Eu não enxergo a diferença delas bem, especialmente das partes moles. Eu continuo vendo o osso muito branco e o ar muito preto, mas o que me interessa de partes moles eu não consigo diferenciar. Isso aqui é bom para quando você está fazendo a diferença entre ar e gordura, como a gente fez agora há pouco naquele exemplo. Porque aí a gordura ela vai chegar para o cinza e o ar continua preto. Mas quando você está querendo ver partes moles, mesmo que a maioria das situações, você não pode usar uma janela dessa. Só para exemplificar aqui para você o que aconteceria se a gente aplicasse uma janela dessa na prática. Então, largura da janela é toda a faixa de variação. Então, se eu estou aqui, uma janela que vai de menos 1000 a mais 1000, a largura é 2000. Eu tenho 1000 para cá e 1000 para cá. E o centro é o ponto central da escala. Então, esse ponto central da escala, o tom médio de cinza aqui, vai ficar no centro, que no caso a gente botou aqui o 0, tá? Que é a água. Então, se eu fizesse uma imagem dessa, olha o que ia acontecer. Tudo ia ficar com uma densidade muito parecida. Eu tenho aqui fígado, eu tenho aqui estômago, eu tenho aqui a água do estômago, eu tenho um baço, eu tenho um rim, eu tenho gordura, tá tudo muito parecido. Essa janela aqui é péssima para avaliar partes moles, mas olha só, ela é até boa para ver o osso. Ela é até boa para ver o ar. Então, quando é que eu uso uma janela dessa aqui? Quando eu quero ver detalhes de vértebras, de coluna, de estruturas ósseas, porque eu consigo diferenciar bem a cortical que está branca da medular que está mais escura. Então, se eu tivesse uma janela mais estreita, eu não ia fazer essa diferenciação bem feita e eu consigo ver bem o ar. Tá? Então, o que não é ar, mas parece ar nas janelas, entre aspas, normais, né? Fica difícil, como aquele exemplo da tomografia, que tinha gordura lá, era um lipoma, mas parecia um pneumocéfalo. Então, eu alargo a janela e consigo fazer essa diferenciação. Então, boa para osso, boa para ver ar, ok? Mas essa é péssima para ver partes moles. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma janela mais estreita. Por exemplo, essa daqui que vai de menos 200 a mais 200 e eu puxo o centro da escala para partes moles. Mais 50, né? O limite de partes moles mais ou menos. Então, eu dou uma puxada na escala, o centro da escala, para mais 50. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma janela mais estreita. Então, olha só o que acontece com as estruturas dessa janela. O fígado agora eu vejo muito bem. Eu vejo a parede do estômago. Eu vejo o líquido, o suco gástrico. Olha, a densidade é diferente da parede do estômago. Isso aqui é partes moles, isso aqui é água. Eles têm densidade diferente, mas eu só consigo enxergar isso bem por causa desse janelamento que eu fiz. Eu vejo a gordura ao redor do rim, a gordura do peritônio mais pretinho, porque quando eu estreitei a janela, agora a diferença entre gordura, que está lá próximo de menos 100, entre 0 e menos 100, e o restante das partes moles se torna muito grosseira. O ar continua pretão, o osso continua brancão, mas agora eu tenho uma diferenciação muito melhor das estruturas como um todo. Bom, eu poderia até tornar mais estreita ainda essa janela se eu quisesse aumentar mais ainda esse contraste. Então, digamos que eu faço uma janela aqui entre menos 100 e mais 100 e boto o centro ali em 50 também.
Olha o resultado disso. É como se o exame ficasse mais granulado, mais chuviscado. O que que isso faz? Aumenta a diferenciação, aumenta o contraste entre as partes moles. Uma janela com essa pegada, ela vai ser muito boa para ver, por exemplo, AVC. Não exatamente essa, tem um nível específico que é bom, que eu vou mostrar para vocês, mas algo parecido com isso aí vai ser muito bom para ver AVC, para ver perda da diferenciação branco-cinzenta, para ver nódulos no fígado discretos. Então, quando eu quero mais contraste, quando eu quero diferenciar coisas com densidade parecida, eu estreito a janela. Entendidos? Beleza. Ok, então olha a diferença, uma janela larga, uma janela intermediária e uma janela estreita. Ok, eu estressei, o pessoal diz que isso aqui é estressar a janela, ela está irritada, ela está estressada, ela está aumentando o contraste. Bom, e a janela ideal, ou pelo menos algumas referências trazem como a janela ideal para avaliar AVC, é essa janela aqui, com uma largura de 30 e um nível ou altura ou centro de 30. Width, eu não sei falar muito bem inglês, tá? Mas a largura ou width é 30, geralmente vai estar representado pela letra W nos tomógrafos, ou a letra WW, as letras WW, né? Porque é o width, window width, e L é o level ou a altura ou nível, e geralmente vai estar lá nos tomógrafos como LW ou WL, né? Que é o window level, é o nível ou altura da janela. Entendidos? Então, AVC 30-30, facílimo de guardar. Por que eu preciso fazer isso, João? Porque essa é uma janela com muito contraste. Isso faz eu diferenciar bem a cortical, não, né? As estruturas cinzentas, como o tálamo, das estruturas de substância branca, como esse braço posterior da cápsula interna aqui. Então, eu vejo o córtex e diferencio ele da substância branca profunda. Se aquilo ali se perde, essa diferenciação se perde, eu estou diante de uma suspeita de AVC. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, é um exemplo. Do lado esquerdo, eu tenho o núcleo lentiforme com a sua configuração lentiforme, né? Aqui, mais branquinho, substância cinzenta. Do lado direito eu tenho um pedacinho aqui de lentiforme, mas de repente some ele e o que eu vejo é esse negócio preto aqui. O que que houve aqui? Um AVC, perdeu a diferenciação, ok? Então é por isso que essa janela é a janela ideal para nós vermos AVC, ok? Na prática, gente, o que acontece é o seguinte: na prática, você vai mexendo na janela e vai encontrar o ponto ideal para cada paciente, tá bom? Na prática, nem sempre 30-30 vai ser o melhor, mas é um excelente referencial e é o clássico assim que a gente vai falar quando a gente está ensinando isso para vocês.